Vamos continuar nossa aula sobre áreas. Se quisermos saber quantos metros vamos ter que andar para dar uma volta completa em uma praça, circular, é claro, né? Por exemplo, o que temos que fazer é calcular o perímetro de um círculo com as medidas dessa praça. Então, depois a gente vai fazer o exercício, tá bom? Para as figuras geométricas planas mais comuns, temos fórmulas que facilitam e agilizam o cálculo do perímetro e da área. Veja a seguir quais são elas. Então, primeiro, é o retângulo. O que é um retângulo? É um polígono de 4 lados, em que os lados opostos são paralelos. Então, lados opostos, tá vendo? Esse daqui de baixo é base e lá em cima é o oposto dele. E esses dois lados são paralelos. Aqui é a altura e aqui é a altura também. Então, nós temos lados opostos paralelos. Ele também possui 4 ângulos retos, tá? Ou seja, ângulos de 90 graus. Então, qual é a fórmula? Área é igual a base vezes a altura. E perímetro? O perímetro é 2 vezes, abre parênteses, base mais altura. Porque você vai somar a base 2 vezes e a altura 2 vezes. Tem 4 lados, você tem que ter 4 valores para somar, tá? Só que a base daqui de baixo tem a mesma medida da lá de cima, né? Então, você pode fazer essa continha aqui. Depois vem o quadrado. O quadrado é um polígono de 4 lados, em que os lados opostos são paralelos e todos os lados têm o mesmo tamanho, ou seja, são congruentes. Também possui 4 ângulos internos retos. E os lados do quadrado são chamados de L, tá? Não é chamado de base e altura, mas se você observar, o quadrado é muito parecido com o retângulo. A diferença é que no retângulo, as medidas da base e da altura não são iguais. E no quadrado, as 4 medidas são iguais. Então, a área é só você multiplicar lado vezes lado, e lado vezes lado dá L ao quadrado. E depois nós temos aqui o perímetro, é 4 vezes a medida do lado. Vamos fazer uns exercícios para a gente ver como é que faz? Então, imagina que eu vou pedir para você calcular a área desse retângulo aqui. Então, sabendo... Ai, que desenho horrível. Tem que fechar para ele poder entender. Então, vamos supor que a base B, seja 10 centímetros. E a altura, centímetros. E a altura seja 4 centímetros. Se eu quero que você calcule a área desse retângulo, é só você multiplicar a base pela altura. Então, a área, que eu vou chamar de A, vai ser, onde tem base, eu coloco 10 centímetros, e onde tem altura, eu coloco 4 centímetros. E aí, pessoal, você tá vendo que centímetro é letra. E na hora de multiplicar, isso aqui, você vai multiplicar número por número e letra igual por letra igual. Ao multiplicar os números, 10 vezes 4 dá 40. E ao multiplicar centímetro vezes centímetro, dá centímetro elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque a gente já aprendeu que quando você trabalha com produto de potências de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. Então, se eu tenho centímetro multiplicado por centímetro, o expoente aqui é 1, né? Então, centímetro vezes centímetro vai dar centímetro elevado, soma os expoentes, tá? Repete a base, soma os expoentes, dá centímetro ao quadrado. Então, é por isso que a resposta é 40 centímetros quadrados. E agora, a gente precisa entender o que significa 40 centímetros quadrados. Significa 40 quadradinhos, eu não vou desenhar aqui não, mas seria 40 quadradinhos, cuja medida de cada lado é 1 centímetro. Então, 40 centímetros quadrados significa 40 quadradinhos que tem 1 centímetro de lado, tá? É isso que significa esse centímetro quadrado. Agora, vamos ver
o exemplo de um quadrado. Então, se eu te der um quadrado, quadrado tem os 4 lados iguais, né? Ai, tem que ser um desenho só. Não pode tirar a mão. Acabei de descobrir isso, ó. Legal. Então, se o lado desse meu quadrado for, sei lá, o lado é 6 centímetros. Então, a área desse quadrado é só você multiplicar lado vezes lado. E lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 6 centímetros elevados ao quadrado. Portanto, a área vai ser igual a 36 centímetros quadrados. Essa é a resposta. Ok?